TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos ao nosso programa semanal Você Sabia? E eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores, porque hoje eu vou trazer um assunto que trazia em tempos passados uma curiosidade imensa, mas que ainda hoje tem muita gente que não sabe o que é, e ele mesmo cria ideias diferentes, maldosas, boas, ruins e coisa, que é a maçonaria. E a minha garganta está me dando prejuízo. Que é a maçonaria. E dentro da maçonaria, aquele pessoal sério lá que anda por lá, eles começam no momento, nesse nosso tempo aqui, vindo já do passado, a lidar muito com crianças. E é sobre as crianças que pertencem aos grupos maçônicos do mundo inteiro que nós vamos falar hoje, envolvendo a Ordem de Molay. Por que vamos envolver essa ordem? É graças aos trabalhos que as maçonarias aqui, eu acho que no Vale do Taquari, é Estrela de Lajeado, né? Na verdade é todo o Alto Taquari. Onde todas as lojas que patrocinam o capítulo são as lojas do Alto Taquari. Do Alto Taquari. Quem está conversou com vocês agora é o senhor Luiz Augusto Meschberger, que ele está envolvido exatamente dentro desta Ordem de Molay, e eu gostaria, que seu caro Augusto, que desse ciência, conhecimento aos nossos telespectadores, o que é a Ordem de Molay. Boa tarde a todos. O que nós temos em termos de maçonaria, viemos fazendo, a Ordem de Molay ela foi criada em 1919. No pós-guerra, um irmão, que é maçom na época, Frank Sherman Land e Frank Marshall, criaram a Ordem de Molay. Irmão que ele diz é que os maçons se chamam todos de irmãos, as esposas, cunhadas, os filhos, sobrinhos, e no caso os de Molay são todos nossos sobrinhos também. Isso aí a maçonaria é uma família, por isso que eles usam também os termos familiares. Desculpe eu interromper, mas... É bom para complementar o assunto. Então o que aconteceu? Naquela época, esses dois maçons, no pós-guerra, notaram que muitos jovens, naquela época, com idades tenras entre 12 e 14 anos, 16 anos, tiveram alguns problemas e passaram a ter que exercer funções que para eles seria mais pesado, que seria algo como assumir o papel de pai de família, ajudar a criar os irmãos mais novos e ter responsabilidades que nessa idade não se teriam. Então, em cima disso, Frank Marshall e Frank Sherman Land criaram a Ordem de Molay. Por que Ordem de Molay? Tudo que é referenciado e trabalhado dentro da Ordem de Molay é em memória de Jacques de Molay, que foi o 23º grão-mestre da Ordem dos Templários. Então, esse trabalho vem desde 1919, se espalhou pelo mundo, e nós aqui em Lajeado, em abril de 2012, através de um trabalho que vem sendo desenvolvido já entre todas as lojas maçônicas da região do Alto Taquari, e por isso o nome Capítulo Cavaleiros Templários Vale do Taquari. Para participar da Ordem de Molay, são jovens de 12 a 19 anos. Para entrar na Ordem de Molay, quando eles atingem essa idade, eles passam a se chamar Sêniors de Molay. Eles perdem a função de exercer cargos dentro do capítulo. É até 19 anos ou até 21? Até 19 anos ingressam. Depois eles passam pela cerimônia da maioridade e daí eles passam a ser Sêniors de Molay. Certo? O que acontece também
nesse trabalho que foi desenvolvido pela Maçonaria Unida do Vale do Taquari, as lojas de Cruzeiro do Sul, Verdadeira Harmonia, Obreiros do Vale do Taquari, de Cruzeiro do Sul, a loja Ney José Reis. Tem duas lojas em Cruzeiro? Na segunda e na terça-feira. Ah, na mesma loja? No mesmo templo. No templo do... Isso. Em Lajeado nós temos a loja Egrégora de Luz na segunda-feira, a loja Acácia Negra na terça-feira, temos a Luz e Caridade na quarta-feira, temos a loja Fraternidade Estrelense na quinta-feira, temos também a loja Obreiros de Gabaú de Roca Salles. Então, através de um trabalho realizado por todas essas lojas, se criou o capítulo Cavaleiros Templários Vale do Taquari. A sede é em Lajeado, mas nós temos hoje jovens que vêm de Encantado aos sábados à tarde, temos jovens que vêm de Arroio do Meio, de Teutônia, Estrela, Cruzeiro do Sul e Lajeado. Então, todos esses jovens da região, indicados por irmãos, a gente tem feito um trabalho até diferenciado esse ano em termos de escolas públicas, buscando jovens em escolas públicas, porque o que ocorreu no início é que nós, quando admitimos jovens na ordem, o que aconteceu foi que eu trouxe o meu amigo, o senhor trouxe o seu amigo, e acabou meio que se limitando a colégios, determinados colégios particulares. E hoje a gente está fazendo um trabalho buscando jovens em escolas públicas também, para que venham para a ordem, para nos auxiliar. E é uma entidade paramaçônica. Não garante a entrada na maçonaria nenhum jovem demolei. Só que o que acontece? Esses jovens, quando atingem essa idade, 12, 14 anos, tudo que é feito dentro da ordem demolei é trabalhado em cima de 7 princípios e virtudes capitais, que são as 7 velas que são desenvolvidas com eles, que são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, pureza, companheirismo, patriotismo e fidelidade. Não acha interessante, meu caro amigo, de dizer o que compete fazer em cada uma desses caminhos, dessas virtudes, exatamente. São aperfeiçoadas. Exatamente. O que acontece, assim como na maçonaria, a gente participa para melhorar. Então, as pessoas que são, os jovens que são convidados a ingressar na Ordem Demolei, são jovens que já têm a maioria dessas virtudes, só não desenvolvidas talvez. Então, a gente traz para dentro e vamos fazer trabalhos junto à comunidade. Porque para ser útil à comunidade, tu não precisa ser demolei. Mas para ser demolei, tu tens que ser útil à sociedade. Exato. Então isso tudo faz com que esses jovens, todos os sábados à tarde, façam trabalhos e apresentem trabalhos dentro da sala capitular com relação a essas 7 virtudes. Então elas são, na realidade, elas são aprofundadas e faz com que o jovem comece a pensar mais ainda nisso. Isso, a maçonaria também se trabalha muito com escoteiros, né? Também. E há uma diferença muito grande entre o que aprende o demolei e o que atende o que está com os escoteiros. Eu te diria que o objetivo praticamente é formar bons cidadãos. Exato. É único, certo? O que acontece é que dentro de uma sala capitular, os jovens eles têm alguns segredos de reconhecimento, algumas coisas que ficam dentro da sala capitular e não saem da sala capitular. Já ao contrário do escoteiro. O escoteiro ele dissemina tudo isso. Exato. E não se faz isso como regra ou para diferenciar de outros. Não. É que sempre foi assim. É a mesma coisa que fazem hoje quando olham para os maçons. Tudo é feito a portas fechadas. Pá, mas se é tão bom, por que não divulgam? É que a gente não precisa divulgar aquilo que a gente faz de bem. A gente tem que fazer e fazer bem feito e fazer de coração. Nós não precisamos noticiar isso. Que deu isso, fez aquilo, exatamente. Participou daquele então, outro. O que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa fazer. Tem muita gente fazer. que pensa que o maçom é fechado, é só entre eles. Não é, não. Não. Eles servem a comunidade em todos os campos, em todos os sentidos, eles estão servindo a comunidade. E de uma forma ou de outra, seu Oswaldo, se nós formos ver hoje, em várias entidades, em vários órgãos, em várias instituições em Lajeado, nós temos irmãos maçons.
Então isso não quer dizer, digamos, que se combina, ou se faça combinações, ou que se tenha muita coisa secreta. Nós temos coisas secretas nossas, mas isso não quer dizer que elas são proibidas. São coisas que a gente não sente a necessidade de divulgar. Então são coisas diferentes e modos de percepção que o pessoal tem que entender um pouco. E o trabalho, a prestação de serviço que eles fazem, é tudo no anonimato, né? Agora, alguma coisa sai fora, porque eles sabem que a religião católica, principalmente, era uma inimiga feroz da maçonaria. Hoje, os sacerdotes, os padres vão lá, dar palestra, discutem, já que eles conseguiram fazer amigos dos grandes inimigos que eram da maçonaria, né? Um dos grandes amigos hoje da maçonaria é Dom Tadeu Grins, que seguidamente vem a nossos tempos dar palestra. Nós temos irmãos padres. E isso não nos torna melhor nem pior, e nem tão diferentes. Porque se forem ver, a maioria dos maçons são pessoas normais. Nós tivemos ícones no passado, que hoje não temos mais tanto, mas temos pessoas que estão aí e que estão trabalhando. A vantagem hoje que nós temos, digamos, é que perante pessoas normais, é que nós não somos perfeitos. Só que nos reunimos, assim como os jovens, eles no sábado à tarde e nós durante a semana, para trabalharmos e nos construirmos melhor. Para, quem sabe, sermos um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Isso nós temos de melhor do que os outros, porque a gente trabalha. Tem pessoas que têm isso. Se nós, eu vejo hoje por estar participando da Ordem de Molay, se nós, alguns maçons, tivéssemos sido iniciados na Ordem de Molay, quão melhor nós não poderíamos ser hoje. Exatamente. Então teríamos crescido, teríamos melhorado com 14, 15 anos, com 16 anos. Então, tudo isso que se faz hoje, e até nós temos uma pessoa muito conhecida nossa, que trabalhou com o senhor aqui no jornal, que usava muito a expressão: se nós não conseguirmos recolher os cacos de vidro, quem sabe calçar esses jovens para enfrentar? Porque o grande trabalho que eu, como maçom, vejo hoje que a maçonaria faz, em termos de história, e a maior obra que ela faz, é a Ordem de Molay. Porque essa Ordem de Molay, ela pode transformar uma geração futura. Se eles trabalharem em cima desses princípios e desenvolverem eles, nós poderemos mudar, quem sabe, o nosso país daqui a uma década, 2 décadas. Se não para esses jovens, para os filhos deles. Então o nosso trabalho qual é que é? Fazer um mundo melhor. E dando sequência aqui, já se falou nós temos templários no Vale do Taquari só em Lajeado ou em outros lugares também? Não, nós temos só em Lajeado, a sede é em Lajeado. Mas daí temos esses meninos que vêm de tudo, os pais trazem sempre, né? Porque fazem questão que eles entrem. E que eles participem. E por que o nome de Ordem de Molay? Em memória a Jacques de Molay, que foi o 20º grão-mestre da Ordem dos Templários. Os Templários na Antiguidade foram os grandes trabalhadores das cruzadas, né? Sim. Então, desde aquela época já existia, né? E Jacques de Molay resolveu, ou decidiu, morrer do que entregar aos seus irmãos, sendo uma das virtudes que nós temos aí, que é a fidelidade. E os maçons daquela época, a gente lendo as histórias dali, sofreram muito, né? Desde aquela época. Desde aquela época sofreram muito e sempre com aquela imagem. Hoje não, hoje quem convive com os que são já sabe que é coisa muito diferente, né? Mas e lá dentro também o rigor é sério, a gente não brinca com aquilo. Sim. E a maçonaria ela foi secreta. Hoje ela é discreta. É bastante discreta. Né? Antigamente falar, como nós estamos conversando aqui, né? O repórter não tinha condição nenhuma de conversar com o maçom. Né? Tinha até medo, né? Mas também tinha alguns que não eram. Meu pai era
bem caprichoso, e era médico, né? Sim. E o pessoal dizia, mas é verdade que o maçom come criança, meu pai? Sim, claro que come. E aí eles mesmo deixavam, brincando, deixavam aquela imagem, depois não gostaram mais, mas até ali não tinha. Bom, tu já me disseste o negócio e o nosso congresso aqui no Vale do Taquari. Vamos conversar um pouco sobre ele. O que acontece dentro que existe o Estatuto da Ordem de Molay, e dentro desse estatuto reza que tem que ser realizado todos os anos um congresso estadual, em todos os estados da federação. Então, do Rio Grande do Sul, o congresso é sempre no mês de outubro e sempre na data do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Isso está estatutariamente definido. Então, se reúnem todos os capítulos em um grande congresso. E nós temos hoje 29 capítulos no estado do Rio Grande do Sul, e esses 29 capítulos estarão vindo a Lajeado participar do 26º Congresso da Ordem de Molay. Nós chamamos de SEGOD. Esse trabalho ele vem sendo, são 26 anos, né? E ele está sendo todo ele orquestrado através da maçonaria com o capítulo. Porque uma das coisas que a gente faz e que trabalha em termos de Ordem de Molay é acompanhar os jovens. Porque esses jovens, para nós, ele é uma escola de líderes. E é um trabalho maravilhoso que esses adultos da maçonaria fazem com essas crianças, né? Sim. Existe um conselho consultivo que organiza e que trabalha com esses jovens. E nós temos hoje o maior conselho consultivo a nível de Brasil. São 21 irmãos maçons que fazem parte do nosso conselho consultivo. E o nosso capítulo hoje tem em torno de 50 jovens que se reúnem aos sábados à tarde. Nem sempre a frequência é... A reunião é sempre em Lajeado? Sempre em Lajeado. O que temos feito são reuniões itinerantes, apresentações em municípios onde existem lojas maçônicas. Então a intenção é, porque como o Cruzeiro tem 2 lojas, nós fazermos uma sessão comemorativa em Cruzeiro do Sul, fazermos uma em Roca Salles, uma em Estrela, Lajeado aqui, que o pessoal já acaba participando mais por estar mais próximo, né? Mas a intenção é realmente expandir. E como esse congresso ele tem a sessão de abertura, ela é aberta ao público, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Ordem de Molay e quiser participar, se sinta bem à vontade. Será nos dias 10 e 11 de outubro, no Teatro da Univates, a partir das 10 horas da manhã. Nós acreditamos, todos os membros da comissão organizadora e das lojas, alguns se envolvem mais, outros menos, né? E a nossa comissão organizadora, ela está de parabéns porque todos se envolveram muito nesse trabalho, porque são 580 jovens inscritos que virão a Lajeado. E o jovem, quando se inscreve para participar do congresso, ele tem por direito, quando faz a inscrição, o café da manhã do sábado, o almoço do sábado, o lanche da tarde, a janta, o café da manhã no domingo, o almoço e um lanche no domingo. Então existe toda uma estrutura sendo montada. Nós temos o clube de parentes e amigos da Ordem de Molay, que são os pais, os tios, as namoradas que estão envolvidos, e eles vão se responsabilizar pelos cafés, e daí a outra parte ficou toda ela com os tios para organizar. E toda a parte, digamos, do congresso, que terão oficinas, teremos o ELOD, nós temos eleição do novo mandato do novo Conselho Estadual, nós temos aprovação das contas dessa gestão atual, que é de 2 anos, nós temos a Copa de Molay, que é um campeonato de todos os capítulos, que é realizado no domingo de manhã, que vai ser realizado no Parque do Imigrante e no Complexo Esportivo da Univates, onde os capítulos jogam entre si e saem um campeão. Então é a parte de integração mais criativa ou mais recreacionista do evento, né? E depois nós temos um almoço no domingo e a posse da nova gestão do grande Conselho Estadual,
e daí o encerramento, e aonde depois ocorre um momento de despedida entre os capítulos e cada um volta para sua terra. E o público, os demolês gostam muito das roupas que eles usam, né, gurizada ali. O público vai ter oportunidade de ver isso também, como o maçom faz, é restrito ao interior da loja. Não. O evento, a abertura do evento, ela é público, né? Inclusive nós temos a programação, o convite foi entregue para o senhor para participar lá. Ela vai ser a cerimônia pública, né? E todo um protocolo e a premiação de alguns membros da Ordem de Molay, porque quando eles atingem uma idade e eles têm um tempo de ordem, eles são premiados com o grau Chevalier. Então, toda essa parte de premiação, ela vai ser no início, onde eles vão receber uma honraria, não seria nem a premiação, o nome correto seria honraria, né? Que seria o grau Chevalier, e isso acontece na abertura. Nós temos 6 cavaleiros templários que estarão recebendo o pessoal, trajados a rigor, como cavaleiros templários, e lá dentro depois, eles usam a capa, que é um orgulho para eles essa capa, né? Até para nós que somos maçons, quando a gente vê aquela capa, o olho chega a brilhar de tão bonita que ela é, né? E eles ficam orgulhosos, né? Eles vestem com honra, né? Com orgulho daquilo ali. Porque quem se envolve com a Ordem de Molay se apaixona. Esse é o único problema da Ordem de Molay. Eu acho que quem começa ali e chega até o final da vida, ele tem orgulho de ser maçom, né? Olha, a grande maioria. Eu não vejo nenhum irmão arrependido. E as exceções também não permanecem, né? Porque não se agradam de estar prestando aquele serviço que tem que prestar, cumprir aquelas determinações. Se comete erro, ele tem que pagar, né? Com certeza. Assim como todas, digamos, a maçonaria, para mim, talvez que esteja dentro, ou para alguns irmãos, a maçonaria ela é perfeita. O que não é perfeito são os maçons. E por isso que a gente se reúne semanalmente para melhorar. E as exceções são mínimas, né? Quando acontece um fato lá em São Paulo, chega aqui e o pessoal, mas como que isso podia acontecer, né? Exatamente. Então, tudo que é feito onde envolve o ser humano, isso pode acontecer. Nós temos grandes heróis e mártires dentro da maçonaria. Sim. Mas também temos os descaminhos. E uma coisa que deixa a maçonaria um pouco mais esquecida, o Rotary, por exemplo, ele aparece mais, né? É o sistema deles. Mas a maçonaria, tudo que ela faz, tudo que ela apresenta é no anonimato, né? O pessoal está recebendo uma coisa, se distribui roupa no inverno, se faz tudo aquilo. Eu estou dizendo agora isso aqui, mas ninguém fica sabendo. Na maioria das vezes isso ocorre. O que acontece? A maçonaria, ela, digamos, como ela é em templos a portas fechadas, se criou isso dentro da maçonaria. Então, o que se fala lá dentro é o que a gente deve fazer aqui fora. Exatamente. Assim como nós temos muitos irmãos que não fazem questão nenhuma de dizer, talvez até pelo meio onde vivem, conhecem melhor os seus familiares, conhecem as pessoas com quem ele convive, ele acha melhor se manter no anonimato. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco... uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da maçonaria é a questão da vaidade. Que a gente não pode ter vaidades dentro da maçonaria. Eu não tenho medo de dizer que sou. Eu também não. Muitos têm aquele conceito porque depende de como foram criados, tu traz aquela carga genética e tu te mantém em segredo e te mantém anônimo. Mas eu não tenho medo em dizer e me orgulho de dizer. Isso não é uma vaidade. Por quê? Porque se eu hoje não sou ainda como eu deveria ser, eu estou trabalhando para tal. E isso é um trabalho que não é de uma semana para outra, não é de um ano para outro. Eu tenho hoje 12 anos de maçonaria.
e continuo com muitas arestas ainda a serem tiradas. Tenho que melhorar muito. A melhora não se perde no espaço, viu? Porque ela sempre tem o que fazer. Sempre tem o que dizer. Sempre tem aquele socorro que a pessoa dá. Ninguém fica sabendo, não bota no jornal, não bota na televisão. Então, finalmente se consegue fazer uma conversa aqui dentro da televisão, porque é bom entusiasmar esses jovens. Eles podem gostar disso, podem querer pertencer. E eles só vão ter coisas boas. Porque um erro dentro das lojas, de qualquer lugar, é uma exceção, que preocupa todo mundo. Todo mundo fica preocupado. Mas agora, tem mais algumas... Veio um parceiro nosso aqui, né, o Regis Luiz, deixamos de lado ali, né, ele não apareceu, mas a gente se sente muito honrado com a presença dele aqui na nossa televisão aqui. Em 3 minutos, nós vamos ter que encerrar a nossa conversa e vou deixar a palavra com o irmão aí. Não, assim como o Regis, que está aqui conosco, é um dos nossos valorosos irmãos da nossa comissão organizadora e hoje nós somos maçons operativos. Então, nossa função qual é que é? É de fazer ações, nós somos de trabalhar, de erguer as mangas, né? Então o Regis, hoje que veio aqui junto comigo, assim como outros irmãos que trabalham conosco na comissão organizadora, a gente tem um bom número, os próprios sobrinhos nossos que também estão fazendo parte, né? Existe uma preocupação muito grande em bem receber esse pessoal que vem de fora. Porque nós já participamos de congresso em Caxias do Sul, Rio Grande, Torres, e sempre fomos muito bem recebidos. Então a nossa preocupação é retribuir e receber bem tanto nossos irmãos quanto os nossos sobrinhos. Por isso que nós somos, a maçonaria é uma família. Por quê? A esposa do meu colega, ela é minha cunhada. Minha cunhada. Não é? Os filhos são sobrinhos. É família. Exato. Se tratam como família. E como tal, né? E agem como família. Exatamente. E família de bom senso, de equilíbrio. Há exceções, mas as exceções não ficam lá dentro. Se não forem recuperadas, elas não ficam lá dentro. Não ficam. E por incrível que pareça, Oswaldo, se tu fores nesse congresso e fores participar, tu vais ter abraços de sobrinhos que tu nunca viu. E eles vêm e te abraçam com um sorriso no rosto. Que bom que o senhor está aqui, tio. Então, quando tu participa de um evento, às vezes tu está numa formatura, num casamento, daqui a pouco vem um gurizão desse assim, que tu vê poucas vezes, nos sábados à tarde, às vezes, vem lá, ô tio, como é que o senhor tá? Coisas que a gente no dia a dia não tem mais conseguido ver. Então essa questão aqui, dessas aqui, uma das coisas que mais mexe comigo e não sei, a felicidade de Frank Sherman Land foi que uma das virtudes é o amor filial. Porque quem cuida hoje dos seus velhos está cuidando do seu futuro. Então, assim como a gente foi cuidado quando era novo, agora é hora de retribuir para os nossos velhos. Muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que foram dados todos os esclarecimentos necessários, né? E que esses jovens de Molé, eles façam a continuidade da ordem maçônica, que eles não vão se arrepender. Muito obrigado, telespectadores.